Arthur, vamos lá para a nossa classe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós já louvamos ao Senhor, já oramos e agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós tivemos um domingo que não teve aula devido à assembleia, mas agora nós já estamos aqui de novo para continuar a nossa escola dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E eu vou ler, e os irmãos podem acompanhar sentados mesmo, tá? Diz assim, do versículo 1 do capítulo 12: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, muito obrigado por esse dia, pela vida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos em nossas vidas e te rogamos que o Senhor nos guie, meu Pai, no estudo da tua palavra e nos ajude
a aprendermos um pouco mais de Ti. Perdoa as nossas falhas e dá-nos o Teu dom espiritual, todas as capacidades necessárias para compreendermos mais de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no domingo retrasado, nós começamos a tratar alguns assuntos a respeito daquilo que é sobrenatural, né? Essa questão do sobrenatural, ela é muito importante porque existe uma dificuldade para a igreja nos dias de hoje de se relacionar com esse mundo, porque no mundo, no geral, certo? As pessoas, elas têm uma visão que não é uma visão ligada ao entendimento, à percepção daquilo que é sobrenatural. É um consenso que existe no mundo de que só existe aquilo que é natural. Então, esse consenso é uma filosofia de vida, é uma cosmovisão de mundo que ela é bem estabelecida na sociedade. Então, nós vemos na sociedade do cientificismo, do materialismo, e as pessoas têm uma visão materialista da vida. Elas entendem que tudo tem uma explicação lógica, que os deuses, os espíritos, as coisas sobrenaturais, elas são coisas de uma fé pessoal, subjetiva, de uma crença individual de cada pessoa, e elas delegam então essas coisas ao pensamento, à visão de mundo e não à realidade. Então, por exemplo, dá um furacão lá nos Estados Unidos, jamais alguém crente ou não crente vai atribuir isso a um anjo, certo? Se pensa muito numa explicação de um fenômeno natural. É o vento gelado, é o oceano aquecido, e dá uma conjunção e tem uma explicação física e química e etc, e etc, e etc. Então, no geral, é um consenso, sabe? É uma coisa que está assim, olha, primeiramente nós vamos ver isso, e se nada responder, aí nós podemos partir para o sobrenatural. Então, aquilo que é sobrenatural ficou delegado a um segundo plano na interpretação diária da vida. Ninguém que vê um político roubando vai pensar que ele está possuído pelo demônio, vai pensar primeiro que ele é um mau caráter, por exemplo. Mas então fica excluído o fator sobrenatural. Então todo mundo, crente, não crente, quando eu falo crente, eu quero dizer o crente de qualquer religião, certo? Cristã. Estou falando dos crentes, católico, protestante, evangélico, etc, etc, etc. Então qualquer um tem uma visão mundana da coisa. Uma visão muito pouco espiritual. E a natureza da igreja, ela é uma natureza sobrenatural. Apesar de o mundo ter entrado muito dentro da igreja, até o ponto de se exigir que uma pessoa que vá ser pastor tenha faculdade
e etc, etc. Apesar de muitos ministérios pastorais se fiarem nos recursos financeiros, na contabilidade, na psicologia, na administração, com técnicas e mais técnicas, apesar de tudo isso, da nossa fraqueza na carne, Deus ainda é o motor da igreja. E as coisas ainda são como são, quer aceitemos ou não, dirigidas pelo sobrenatural. Então nós, como igreja, nós não somos uma entidade que, por regras X e Y que a sociedade impõe, nós somos bem-sucedidos. Não tem uma explicação racional para o sucesso ou para o fracasso da igreja. Mas pastor, as igrejas que abrem uma portinha de vidro, um salão comercial numa avenida e que falam assim, vem aqui que você vai ser curado, elas têm muito sucesso. Elas têm muitas pessoas que vão dentro delas, tem muitos adeptos, tem canais de televisão e de rádio, mas isso não quer dizer que elas estão tendo sucesso, ou que elas, mesmo até que elas possam ser consideradas igrejas. Então vamos separar o que é uma igreja, certo? E o que é uma dita igreja. Então essas ditas igrejas, elas são empresas, elas são comandadas por mercadores da fé, pessoas que veem na fé e na religião uma forma de lucro. Então eles mentem, certo? Eles chegam lá e eles fazem as coisas da seguinte forma: eu sei aplicar hipnose, eu sei que existe o efeito placebo. Então a pessoa chega aqui, eu coloco a minha mão sobre a cabeça dela e eu falo muito alto, eu grito, eu choro, e o rapaz lá no teclado toca a musiquinha e todo mundo ali dentro da igreja gritando e chorando. Existe um efeito psicológico que ocorre na mente daquela pessoa, e aquela pessoa meio que esquece do problema dela e ela se sente melhor. E isso as pessoas entendem que é cura. Então eu vou me dar bem em cima das pessoas através disso. E é assim que essas igrejas fazem. Então eles fazem teatros, eles pedem dinheiro, certo? Tem muito discurso religioso, mas a liderança, certo, não acredita realmente naquilo que eles estão fazendo. Eles estão manipulando as pessoas atrás de dinheiro. Isso são igrejas falsas, igrejas empresariais, são os famosos falsos profetas que a Bíblia fala. Então, numa igreja verdadeira, não tem esses recursos, não age dessa forma e as coisas acontecem diferente. Então, ela passa por muitos desafios e sobrevive e vence de uma maneira sobrenatural. Nós estamos aqui tentando sempre andar em cima tentando andar como Pedro sobre as águas, andar sobrenaturalmente. Não porque nós temos dinheiro, não porque nós sabemos administração, não porque nós sabemos psicologia, não porque nós estamos bem localizados na avenida. Não, nós estamos na dependência de um poder que, se ele não existir, nós não podemos ser efetivos ou eficientes, nada vai acontecer. Então, aqui nós temos algo no capítulo 12, os primeiros versículos que nós lemos de 1 Coríntios. Então deixa eu contar uma história triste para vocês. Há muitos
muitos anos atrás, muitos séculos, alguém teve uma ideia brilhante de falar assim: o Espírito Santo não age mais. Ele existiu, não nego que ele existiu, que ele agiu, mas ele parou de agir. Foi só na época dos apóstolos e cessou. Não tem mais o sobrenatural. O que tem é a fé. A fé é o que sobrou. Então sobrou a fé, a esperança e o amor. Todas as profecias acabaram, tudo acabou. Não tem sobrenatural. Então essa ideia filosófica veio para dentro foi aceita por muitas igrejas e se chama a doutrina do cessacionismo. Então tudo que é sobrenatural existiu, mas só que lá na época de Jesus, no século I, com os apóstolos, morreram, dom de língua, dom de cura, ressurreição de mortos, milagres, visões, profecias, tudo acabou, cessou. O que resta é a fé. Temos que batalhar do jeito que dá. Bom, não é isso que está dizendo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Recentemente, lá na época da Reforma Protestante para cá, houve um movimento ali, de pentecostalismo, meio desajustado. Tinha umas pessoas que ficavam tremendo e tinha várias coisas, antes de falar em línguas, antes de qualquer coisa, tinha umas coisas assim. Teve o avivamento ali da rua Azusa com os pentecostais e foi surgindo de novo um movimento pentecostal que prega que as coisas sobrenaturais existem. E a nossa posição aqui, nós somos igreja batista tradicional, então existe a batista regular, certo? Que é dessa ideia de que nada acontece. Existe a batista tradicional, somos nós, existe a pentecostal. Bom, a pentecostal acredita nos dons. E nós? Bom, pode ser que nas nossas igrejas, pode ser não, nas nossas igrejas tradicionais hoje, muito do pentecostalismo entrou. Existem muitas igrejas que são inclinadas mais para o lado das regulares, tem uma visão cessacionista, que é a visão mais tradicional também. A diferença da igreja regular para a tradicional é que a regular tem muito mais regras, no sentido de tem que se vestir de tal forma, vai tocar só piano, não tem bateria, não bate palma, essas coisas, bem rígida. Essa é a diferença. Eles não são pentecostais e nem os tradicionais eram pentecostais. Mas hoje, 2023, muitas das igrejas tradicionais já abraçaram o pentecostalismo e muitas outras não. Então existem os dois elementos dentro da igreja tradicional. Minha visão, minha opinião, conforme nós vamos ler aqui na Bíblia. Minha opinião é baseada na Bíblia. Cessacionismo é um erro teológico, é uma teologia errada. Os dons não deixaram de existir. Deus não parou de agir. Aliás, Deus não muda. Certo? Talvez o agir dele, algumas regras mudem, mas Deus em sua essência não muda. Então, existiram os profetas no Antigo Testamento, existiram os profetas no Novo Testamento, e nós que estamos no tempo dentro do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é assim: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, existe um espaço de tempo e aí vem o Apocalipse. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele fala do futuro, que nós ainda não chegamos.
Então, se o Apocalipse é referente ao tempo que ainda está além da nossa época, sei lá, 2050, 2500, não sei quando, nós estamos aqui na época do Novo Testamento, certo? Então, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que é a realidade do Novo Testamento. O que aconteceu na época dos apóstolos pode acontecer nos dias de hoje. Mas existem alguns pontos interessantes. Por exemplo, o que é ser apóstolo? Qualquer um nos dias de hoje pode ser apóstolo, né? Porque os 12 apóstolos, né, quando escolheram um substituto para Judas, qual que era o critério? O critério era que a pessoa andou com Jesus. Se a pessoa andou com Jesus, ela poderia ser apóstolo. Então, nos dias de hoje, não haveria nenhuma pessoa igual aos 12 apóstolos. Ok, faz sentido. Ninguém mais pode ser apóstolo aos moldes dos 12 apóstolos, exceto Paulo. Paulo não estava lá incluído nos 12 apóstolos, mas Paulo, Jesus apareceu para ele depois que Jesus já tinha ido para o céu. Então Paulo, ele falou: eu sou o último, né? Eu sou um apóstolo fora do tempo, eu conheci Jesus, eu fui arrebatado aos céus. Então Paulo, exceção. Beleza, acabou por aí, não tem mais ninguém igual a eles. Ok, beleza. Depende dos apóstolos para acontecer as coisas? Nós acabamos de ler que não. Depende de quem? Depende do Espírito Santo. Então nós começamos a ler aqui no versículo 1 do capítulo 12. Irmãos, então o apóstolo Paulo está doutrinando a igreja. As doutrinas do apóstolo Paulo servem para a igreja? Servem. Mas o capítulo 12 não serve. A gente tem que entender, tem que interpretar. Não tem que entender, não tem que interpretar nada. Está escrito ali. Então, versículo 1 do capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, quanto às coisas espirituais, porque ali no grego não tem a palavra dons, quanto ao que é espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo está deixando uma orientação para a igreja. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então, quando as pessoas que fazem parte da igreja, quando elas eram do mundo, elas eram atraídas por um poder sobrenatural maligno. Se a igreja lida com um inimigo que é um poder sobrenatural maligno, e ele não é algo falso, ele existe, como é que a igreja vai lutar contra isso se ela não usar de poder sobrenatural? Então Paulo, ele vai jogando essa realidade do sobrenatural para nós. E aí a gente vê pessoas sendo esfaqueadas nas escolas e etc, etc, e a gente vai ter uma atitude mundana e considerar que isso aí é uma loucura porque veio da Covid? Não. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, o que é que está por trás de tudo isso. Certo? Então, continuando. Versículo 2: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Então Paulo está falando: olha, ninguém que é de Deus vai dizer que Jesus é anátema, ou seja, que Jesus seja amaldiçoado. Ali a palavra é anátema, só que está na tradução diferente, aqui é NVI.
se a pessoa é realmente de Deus, jamais ela vai ir contra Jesus. Então ninguém que fala movido pelo Espírito de Deus, jamais essa pessoa vai amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém tem uma convicção de que Jesus é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. Então essa é a realidade que se impõe, que Paulo está falando para a igreja. Olha, do mesmo modo que quando vocês não eram crentes, vocês estavam sendo empurrados por algo além, da mesma forma a igreja, as coisas que existem, o aceitar a Jesus, o reconhecer que Jesus é o Senhor, é movido por algo além. Então ninguém chega a acreditar que Jesus é o Senhor e declarar que Jesus é o Senhor. E aqui quando você fala, naquela época, tá? Numa pessoa, como é que eu vou explicar? Se você dissesse que você era cristão, naquela época, dissesse que Jesus é o Senhor, você estava assinando uma pena de morte. Então você tinha que ter coragem, você tinha que saber das condições, etc. Ou seja, ninguém em sã consciência ia se passar por cristão para ser preso, para ser morto. Então, quando a pessoa realmente ela assumia que Jesus era o Senhor, ela estava assinando a sua sentença de morte. E ninguém ia ter essa coragem se ela não tivesse convicção de que Jesus é o Senhor. Essa convicção só vem através do sobrenatural, só vem pelo Espírito de Deus. E também, da mesma forma, uma pessoa que é de Deus, jamais ela vai contradizer e dizer então que Jesus é maldito, que Jesus deve ser negado, porque o sobrenatural do lado de Deus, que não é o lado do inimigo, vai guiar para aceitar Jesus e defender Jesus e dizer que Jesus é o Senhor, tá? Continuando, versículo 4: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, Paulo ele está falando, olha, igreja, existem muitas coisas miraculosas, sobrenaturais, e todas elas são ministradas, são ativadas, são geradas por uma mesma coisa, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. É Ele que opera todas essas coisas sobrenaturais. Então, Paulo está tratando com a igreja, olha, não dá para ter dom sobrenatural e dizer que é um outro espírito e causar uma divisão na igreja, porque é o Espírito de Deus, o único que existe, é que gera o sobrenatural na igreja. Então existem diferentes manifestações do mesmo Espírito. Isso traz uma unidade para a igreja. A diferença está entre a igreja se contrapondo às coisas do mundo. O mundo jaz no maligno. Coisas humanas e demoníacas estão atuando ali no mundo. Na igreja existem a fraqueza humana, mas existe o poder de Deus para corrigir. Mas é Deus, e é o mesmo Deus. É um só Deus que faz essas coisas. Então, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa eu explicar um pouco mais. As pessoas vinham do mundo, as pessoas viam, como Paulo acabou de falar, eram levadas por forças a ídolos. Então não é um ídolo, são ídolos pagãos. Existiam diferentes
religiões, diferentes deuses. E Paulo está de novo contrapondo isso e fala: ó, no mundo existem muitas religiões, existem muitas entidades, mas na igreja só existe uma entidade. Só existe uma entidade. No mundo existe diferentes tipos de entidades, de Deus, mas na igreja é uma só. Então, ele vai colocar isso: olha, nós somos guiados pelo sobrenatural, mas é o Espírito de Deus. Existem diferentes manifestações, diferentes milagres, mas é o Espírito de Deus. Existem diferentes ministérios, ministrações, serviços realizados, mas é um único Espírito. Continuando: mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, dentro da igreja, naquela época não existia placa de igreja, não existia denominação, era uma única igreja que existia, tá? E não era a igreja católica. A igreja católica não existia ainda. A igreja católica vai surgir lá nos 300 anos depois, né, que no caso, como que era, século I, uns 200 anos depois, vamos dizer assim, quando o Império Romano resolve que a religião cristã tem que ser a religião oficial, e ele cria então uma igreja do Estado do Império Romano chamada Igreja Apostólica Católica. A palavra católica significa universal, então universal do Império Romano, ou seja, universal quer dizer Igreja Apostólica plena de todo o Império Romano, tá? Então é assim que surge a Igreja Católica. Então, aqui não tinha igrejas, só tinha uma igreja. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, Jesus, né, foi falado sobre Jesus, foi falado sobre Deus o Pai, foi falado sobre o Espírito Santo. Continuando. Versículo 7: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Visando o bem comum. Visando o bem comum. Visando o bem comum. Então, a cada um dentro da igreja é dado uma manifestação diferente, visando o bem comum. O bem comum de quem? Da igreja. Quando fala em comum, quando fala em comunidade, está falando da igreja. Então, o dom é para o bem da comunidade, da igreja. Então, a igreja não é religião, a igreja é comunidade. Eu já expliquei várias vezes: igreja é país, igreja é nação, igreja é reino. E os dons que são dados são para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, tá? Então é visando o bem comum. Esse é o objetivo do dom. O dom não existe para deixar uma pessoa em uma boa posição, ou para a pessoa se sentir bem, falar eu sou importante, eu tenho um valor. Não é nada disso, tá? O dom de Deus é para abençoar o irmão da igreja. Continuando. Pelo Espírito, versículo 8: a um é dada a palavra de sabedoria. Então, vamos de novo. Tem que estudar, blá 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 blá. Tá bom, tem que estudar, é bom, é importante estudar. Porém, na igreja, você pega os seus livros e joga fora. Não, mas não é. Não, mas é porque o fulano de tal. Não é. Não, mas não seja burro. Não dá para você viver dentro da igreja com a sabedoria humana na força do braço do homem. Se você quiser viver com uma igreja espiritual, dirigir uma igreja, dirigir uma vida, você precisa da sabedoria divina. Os seus livros, os seus conhecimentos não valem nada. Nada.
Mas não, 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 não. Não. Várias e várias vezes Paulo vai falar: eu estou pregando para que a sabedoria de vocês não se firme na sabedoria humana, para que vocês não se firmem na sabedoria humana, é sabedoria divina. Nós precisamos buscar inspiração, buscar sabedoria de verdade espiritual em Deus. Então, não dá para explicar assim logo de cara facilmente, mas a gente vai entendendo. Então guarda isso aí, sabedoria tem que ser lá do alto. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Também, para você ter conhecimento, para você conseguir absorver o conhecimento dentro do ministério, dentro do serviço da igreja, você depende de um poder sobrenatural que te dá a capacidade de você ter conhecimento. Isso é dom, não é porque você é inteligente, não é genética, não é assim. Ah, mas não, não é assim. A outro, a fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de Espírito. A outra, variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, a direção da igreja, aquele que capacita, que empurra a igreja, é o Espírito de Deus, e ele distribui a cada um conforme ele quer. Então, ele vai dar para o irmão Luiz a palavra de conhecimento, vai dar para o Márcio a sabedoria, vai dar para o irmão Eli a cura, vai dar para a irmã Carol as línguas, e por aí vai. Para cada um ele vai dar como ele quer, porque ele é que decide. Não é você. Você não escolhe ser pastor. Deus escolhe se você vai ser pastor ou não. Ele é que vai dar o dom. Não é uma profissão, não é uma carreira, não é algo que você vai galgar dentro da igreja. Se você foi chamado para ser diácono, muito provavelmente você vai ser diácono toda a sua vida dentro da igreja. Porque se Deus quisesse que você fosse pastor, Ele teria te chamado para ser pastor. Não é uma coisa que dá para você, não são degraus. Eu vejo muita gente calcando degraus, falando, é só estudar que eu viro pastor. Você é burro. É Deus que escolhe, não é você que escolhe. A igreja é de Deus, a obra é de Deus ou é sua, para você fazer com ela o que você quer? Não é você, não é você, não pode ser você. Se for você, está errado, está caminhando errado, está dirigindo a igreja de uma forma errada. Então, o dom é dado pelo Espírito a cada um conforme o Espírito quer, e ele é dado não para proveito próprio da pessoa, mas para a edificação do corpo de Cristo, como em outros textos de Paulo vai ser dito. Então, os dons são para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, da comunidade, para que a igreja consiga lutar contra o poder das trevas que existe lá fora. E são dons variados. Em outras partes, Paulo vai falar, todos falam em línguas? Não. Todos operam sinais? Não.
todos têm dons de curar? Não. Por quê? Porque cada um tem o seu papel. Por que Deus não dá todos os dons para uma única pessoa? Porque Ele não quer, não é para ter uma explicação. Mas os apóstolos ressuscitavam, os apóstolos curavam, os apóstolos falavam em línguas, os apóstolos tinham visão. Tá bom, Ele resolveu dar para aqueles apóstolos um monte de dom. Você vê lá registrado que parece que eles tinham um monte de dom. Mas quando você vai ler aqui o que Paulo está escrevendo e falando para a igreja, aparentemente, no mínimo, como a gente costuma falar na igreja tradicionalmente, você tem no mínimo um dom que Deus te deu. Pode ser que você tenha mais. Lembra a parábola dos talentos? Para um dá 10 talentos, para outro dá 5, para outro dá 1, conforme a capacidade de cada um. Então o dono da prata, do ouro, ele resolve dar, conforme ele avaliou a capacidade de cada um, e fala: para você, irmão Luiz, é só um talento, é o talento X. Para você, irmão Márcio, é só 2 talentos, porque você pode um pouco mais que o irmão Luiz. Talento Y, talento Z. Para o irmão Eli são 5 talentos, então E, F, G, H e tal. Para a irmã Elcia, todos os talentos, porque eu quero. Entendeu? Então tem coisas assim. Deus é que dita os limites, as regras são dele. Ele dá a quem ele quer, ele levanta a quem ele quer, ele diminui a quem ele quer, porque ele quer. Aí você vai ver numa igreja, chega um médico, seja um físico nuclear e tal, aí lá na frente da igreja tem o pastor. Pastor, você tem faculdade de quê? De teologia. Tá, pastor, mas eu sou médico, eu sou advogado. E por que você é o líder? Porque Deus quis. Eu não aceito. E dessas brigas que a gente vê em muitas igrejas. Porque você não tem estudo, pastor, você só sabe falar de fé. Mas é porque Deus quis. Não é para ter lógica conforme a lógica do mundo. Aí o pastor cai na carnalidade, para ele lidar com os irmãos de maneira política, que não tem nada a ver com o espiritual. Ele vai fazer o que? Em vez de ele se focar em orar e estudar a Bíblia, ele vai ser advogado, ele vai estudar medicina, ele vai estudar administração, ele vai estudar psicologia, para ficar bem, para não ter atrito. E ele quer aplicar essas coisas dentro da igreja. Aí vamos, como é que fala? Vamos fazer um workshop. Agora nós vamos fazer um evento de empresarial, um evento de reunião de casais. E nós vamos fazer uma palestra de psicologia para tratar dos problemas dos casais. O Espírito Santo vai aonde nisso daí? Você está dando qual espaço para o Espírito Santo? Cadê o lado espiritual da coisa? Não, porque nós temos que planejar fazer uma planta da igreja com arquitetura tal e colocar em tal posição e tal. Mas você perguntou para Deus se Deus quer que você constrói uma igreja ali na avenida? Você já perguntou para Deus se Deus quer que você compre uma van para a igreja? Você já perguntou para Deus se Deus quer que você dê uma palestra de psicologia dentro da igreja? Você já perguntou para Deus alguma coisa? Então nós temos atualmente muitos crentes carnais, muitas igrejas carnais, muitas igrejas pouco espirituais, porque elas não ouvem a voz de Deus, elas abandonaram os poderes sobrenaturais de Deus para se fiar na força da carne. São religiões. A religião é feita na força da carne, como era o judaísmo. É na disciplina, é no estudo,
é no suor, na lágrima, é 90% esforço e 1%, 10% talento, inspiração, né? E na igreja não é assim, não pode ser assim. É lógico, a Bíblia vai falar, se você recebeu o dom do ensino, você deve se dedicar a isso. Mas está vendo que primeiro vem o dom, vem o ministério, vem o poder de Deus. Você vai se dedicar a isso de maneira humana? Será que vai fluir? Será que vai dar resultados? Aí você me pergunta como é que gerações se perderam dentro da igreja. Que aí eu te falo, a resposta está aí. Você quer educar filhos de maneira carnal, na sabedoria humana. Não vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Se viu que não deu certo. Porque é preciso, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para derrubar baluartes e trazer cativo todo pensamento que se levanta contra Cristo. Nós precisamos entender isso, que é preciso ouvir a voz de Deus e fazer a obra de Deus com as ferramentas. Aliás, vamos inverter um pouquinho. Eu gosto de falar assim: o Espírito Santo não é ferramenta. Os dons, os talentos não são ferramenta. A ferramenta é você. O Espírito Santo usa você. Você é a ferramenta. Ele usa você. Você é a ferramenta de Deus. Ele te dirige. Você não usa o sobrenatural. O sobrenatural usa você. É Deus que usa você. Você tem que ser dirigido por Deus. Você não tem que pensar, se raciocinar, se preocupar. Ele vai te guiar. As viagens de Paulo queria ir para um lugar, Deus falava: não, você vai para outro lugar. Então a gente tem que ter em mente essas coisas. A irmã Elcia quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Veja bem, a medicina é uma conquista. Não é uma conquista do homem, não é. Não. As descobertas que o homem descobriu, ele não descobriu, Deus jogou lá para ele, presta atenção nisso aqui. Deus ensinou. A medicina é algo que Deus deu para o ser humano. É raciocínio, capacidades que Deus deu para o ser humano. E Deus dirigiu e Deus ainda usa e dirige. Fato. Psicologia, legal, interessante. Medicina. Porém, veja bem como que são as coisas. Será que um psicólogo que não é crente, se vocês pegarem as aulas todas que eu já dei, vocês vão perceber isso. Será que um psicólogo que não é crente, ele vai tratar bem de uma pessoa que é crente? Porque a psique de uma pessoa que é crente nem é a psique de um ser humano normal, em muitos aspectos.
tá? Mas isso é tão complexo, tão complicado, que tem que voltar lá atrás nas coisas que eu já falei, nas aulas que eu já dei. Então, se você vai em algum psicólogo, vai num psicólogo que seja crente, pelo menos isso. Alguém que tem uma visão espiritual da coisa, que tem a mente mais aberta, e talvez aí sim a gente possa validar ali a psicologia abaixo de Deus, os dois irmãos orando, buscando o entendimento, vasculhando ali as coisas, aí talvez valha, é importante isso. Não é que eu, como um ser humano, eu sou contra o estudo, não é isso. Eu não sou contra o estudo, eu sou da parte de informática, eu mexo com máquinas, com tecnologia, eu uso essas coisas, eu controlo essas coisas, eu não tenho nada contra essas coisas, é igual um carro, o carro é bom se você souber usar, a questão é a direção, é o que está por trás. Por exemplo, administração, dá para usar a administração da igreja? Dá, mas eu quero que vocês entendam que acima disso é Deus, certo? Então Deus ele dirige, se ele te capacitou para usar a administração, ele vai te dirigir por aquele caminho, mas vai te dirigir sobrenaturalmente. Como assim? Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Imagina eu lá mexendo com os meus computadores. De repente vem de Deus algo em mim e fala: olha, lembra de tal coisa em tal lugar que você já viu? Aplica isso daí. Aí eu vou lá, pananã. Então o médico está operando, o médico crente, o Espírito Santo vai guiar ele, está lá cortando o paciente, e aí o Espírito Santo fala com ele: dá uma olhada no aparelho lá de novo. Aí ele olha o aparelho, não, tá legal. Aí tá cortando o paciente, o Espírito Santo: olha o aparelho de novo. Ele olha o aparelho tá normal. Aí continua cortando, o Espírito Santo: olha o aparelho de novo. Aí ele olha de novo, tá normal. Aí continua cortando, olha o aparelho, ele olha de novo. Aí de repente ele se toca. Não tá acontecendo nada. Eu estou cortando, está vazando sangue, e o aparelho não muda, o aparelho não está medindo que está havendo um vazamento de pressão, não teve mudança nenhuma. Esse aparelho está congelado. Ele dá um tapa no aparelho, desliga o aparelho, liga de novo, o aparelho mede as coisas direito. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque nós precisamos ser guiados pelo sobrenatural. Não é que não vale você saber construir prédio, é lógico que vale. Não vale você saber engenharia, é lógico que vale. Mas será que você tem que fazer tudo na força da sua carne, na sua inteligência? Será que você não percebe Deus te guiando? Será que Deus não vai te guiar? Será que Deus não vai influir? Será que Deus é uma coisa para ser delegado em segundo plano na sua vida, que você procura Ele a hora que você quer, se você quer? Ele é o chefe, Ele que está empurrando as coisas, Ele vai te dar a direção. Você precisa ter sensibilidade. As outras coisas é que vão ficar em segundo plano. É lógico que você saber português e matemática é importante,
Mas Deus vai te guiar quando é que você vai usar português e matemática na obra dele. É lógico que você saber línguas é importante, mas Deus vai te guiar quando usar isso. Mas nós temos vivido uma época de pessoas que são muito inteligentes, que chegam a ser burras de tão inteligentes que elas são, porque isso é arrogância, e arrogância é burrice. A humildade está para o lado da sabedoria, está para o lado do conhecimento, está para o lado da inteligência. A arrogância está para o outro lado. Quanto mais arrogante, menos inteligente, menos sábio, menos conhecimento, porque a pessoa se acha. O mundo é cego porque ele é arrogante, ele acha que não precisa de Deus, por isso que ele é fraco. É por isso que o diabo dobra ele e faz dele o que o diabo quer, porque ele está arrogante, achando que pode dar passos e mais passos sem Deus. Eu quero que vocês entendam, vamos lá, eu quero que vocês entendam isso é sobrenatural, isso é espiritual, diz nas igrejas pentecostais. Receba essa palavra. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para trabalhar em rede. Sabe o que é trabalhar em rede? Eu tenho meus computadores, eles trabalham em rede. Eles fazem muitas coisas, mas muitas coisas são dependentes da rede. Muitas coisas eles só fazem porque eles estão conectados com a rede, com o servidor. O ser humano não foi criado para saber o que fazer e sair fazendo as coisas. O ser humano foi criado para viver o tempo inteiro na dependência de Deus. Quando o ser humano falou, eu quero comer da árvore do bem e do conhecimento do mal, para eu ser independente, para eu ficar offline, para eu ser independente, o ser humano saiu, ele quebrou a harmonia do universo, a harmonia da forma como ele foi construído. O ser humano nunca foi projetado para viver independente de Deus. Sempre foi para que nós o tempo inteiro estivéssemos em harmonia com Deus, trabalhando junto com Deus para construir a humanidade. A humanidade sem Deus é essa coisa aí que nós chamamos de vida. É morte, é destruição, é caos, é pobreza, é fome, é traição. É esse o mundo que o ser humano constrói sem Deus. Não sei se deu para entender. É igual o avião. Alguém já andou de avião por aqui? Avião, ele levanta ali do aeroporto e vai embora para algum lugar sem a torre. Avião precisa de comunicação com a torre. Isso é trabalhar em rede. Avião não sai por aí voando. Primeiro porque você já andou na rua perto de um fogo que sai fumaça, que você não vê nada? Já desceu a serra? É daquele jeito que é o vidro do avião. O piloto não vê. Se o piloto não vê, como é que ele vai saber? Ele anda às cegas. Sabe por que ele anda às cegas? Porque tem a torre. Porque a torre guia o avião no meio da escuridão. A torre é igual o farol para o navio. O farol acende a luz e o navio sabe aonde é que fica o porto, senão o navio dá na pedra. Porque para chegar no porto, para atracar, tem pedra. O farol está no lugar que não tem pedra, para guiar o navio para ele ir para o porto, para chegar onde dá para o navio chegar, para o navio não agarrar num banco de areia, né, naqueles negócios lá. Então, a rede é isso. O ser humano precisa de Deus, que é a torre de comando. O ser humano não sai assim, um avião voando assim, né? Avião internacional que eu estou falando. Não estou falando desses aviãozinhos pequenininhos aí que levanta na fazenda e voa e depois desce. Estou falando de avião gigante, tá?
Isso é trabalhar em rede. É isso que eu estou querendo dizer quando o ser humano não sabe andar, não pode, não foi criado para andar sem Deus. Mas o ser humano dentro da igreja faz isso. É a nossa fraqueza na carne, a nossa tendência é andar sem Deus, porque eu sou adulto, eu sou inteligente. Olha só como que é o negócio. Jesus fala o quê? Que não é para você ser adulto, é para você ser como uma criança, porque você precisa depender de Deus. A criança é humilde, a criança pergunta. As crianças ficam doentes, ela vai no médico, aí o médico pergunta para a criança, aí a criança vira para o pai e para a mãe e fala: ô pai, ô mãe, o que eu estou sentindo mesmo? Porque quem sabe é o pai e a mãe. Aí o médico fala, por isso que a criança não vai sozinha no médico, ela vai com o pai e com a mãe, e o médico conversa com o pai e com a mãe, e porque a criança não sabe de nada. E o ser humano é assim, só que o ser humano se acha, o ser humano é arrogante, é burro, ele se acha. Mas o ser humano é fraco, ele precisa de Deus, porque o ser humano não consegue ver o sobrenatural. Mas o sobrenatural está aí, o inimigo do ser humano está aí. E aí o ser humano quer enfrentar um inimigo que ele não vê, ele não sabe às vezes que ele existe, e ele não percebe as artimanhas, e aí cai na armadilha. É por isso que o ser humano sofre muito, porque tem algo a mais que ele não pode ver, que está contra ele. Então, nossas igrejas, segundo eu entendo aqui, lendo esses textos da palavra de Deus, elas precisam de Deus. Elas não vão vencer a guerra contra a cultura, porque vocês sabem, né? É uma guerra. O seu filho, a sua filha, o seu neto, ele vai para a faculdade, ele vai ser doutrinado, seja pela direita ou pela esquerda, ele vai ser doutrinado a não acreditar em Deus. Porque tanto a direita, politicamente falando, quanto a esquerda, politicamente falando, tem uma visão materialista da vida. As coisas se resolvem sabendo, estudando, o jargão, nós precisamos, a escola vai salvar o mundo, educação para melhorar a sociedade. Eu conheço um monte de gente que tem muita educação que é psicopata. É lógico que eu não posso falar para elas isso, porque senão elas vão me matar, né? Mas não adianta você ter estudo e você ser um assassino em potencial, que basta ter uma oportunidade para você sacanear o outro, porque você está querendo se dar bem na profissão. Você não vê que o outro vai ficar desempregado, você não vê que o outro pode cometer suicídio, que você vai estragar o casamento do outro. Você não vê. E as pessoas são assim. É um ser humano mau, que só pensa em si mesmo. Tem muito estudo, mas é um lixo de pessoa. O estudo não ensinou a pessoa a ser um ser humano, a ser uma pessoa decente. O estudo não dá isso. Faculdade nenhuma forma você uma boa pessoa. Educação de pai e mãe também não garante. Porque se garantisse, a gente não estava pregando aqui sobre Deus. A gente não estava pregando que o ser humano precisa de Jesus.
O mundo precisa de Jesus. Vocês viram esses dias o Dalai Lama? Vocês devem ter visto, ficar sabendo. Um dos líderes espirituais, religiosos aí, mais um dos líderes caindo aí na pedofilia, de se envolver com criança. Aí é pedofilia / homossexualidade, sei lá como é que a gente vai falar, certo? Então assim, é como mais um padre da igreja católica ou de outras igrejas que forem, porque é isso que acontece quando o ser humano está longe de Deus, quando o ser humano tenta viver e dizer que é bonzinho. Por trás da máscara ele vai ser podre, porque é isso que o ser humano é. O ser humano é fraco, ele vive de aparências, ele é mau, ele inclina para o mal, ele tem uma tendência para o mal. Pode ser a criança mais boazinha do mundo, a professora de criança está ali, sabe que se você der as costas, ela pega e vai taca o brinquedo na cabeça da outra, e se deixar ela faz um buraco, porque está lá no DNA, para ser egoísta, para ser violento. Não se ensina isso, não precisa ensinar isso. Isso está ligado com instintos de sobrevivência e etc, e etc, e etc. Ah, mas tem um lado bom também. Também está lá, porque o conhecimento que o ser humano tem é do bem e do mal. Ele só não consegue controlar isso. Mas ele sabe ser bom, mas ele também sabe ser mal. E o mal que está aí fora inclina o ser. Mas eu já dei aula sobre isso. Não adianta eu ficar repetindo e repetindo e repetindo. A Carol levantou a mão, quer falar alguma coisa? Só falando, vou falar de alguns tópicos que eu fui acumulando aqui. Ontem eu saí para jantar com uma amiga minha da época de escola. E aí o assunto que veio na nossa mente era o que estava acontecendo naquela escola quando a gente era criança. Tantas crianças malvadas que faziam tantas coisas ruins. E eu estava numa escola cristã que não tinha um adulto para usar o Espírito Santo de Deus e trabalhar na vida daquelas crianças, né? Falando de maldade que as crianças têm dentro de si e precisam da orientação do Espírito Santo, com a ajuda dos adultos que são cristãos, para dar um direcionamento. Faltou, né? Agora falando do... Então a gente tem que ficar de olho nas nossas crianças, o que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo dentro das nossas casas, para que a gente use também, né, o Espírito Santo de Deus para poder dar direcionamento, ensinar para elas aos poucos o que ser dependente de Deus desde pequeno. Porque se não ensinar a criança a ser dependente de Deus desde pequeno, não vai ser uma for grande que o caráter dela vai estar formado, falando de psicologia, né? Que ele vai aprender, pode aprender aos trancos e barrancos, mas como não ensinar desde cedo e dar o direcionamento para que a criança tenha ali dentro de si onde buscar, o que fazer, né? Tipo, ensinar a como não ser nada, né? Falando de pessoas que estão ao redor da gente, mudando de assunto de criança para seres humanos adultos, tem tanto ser humano adulto que você vê a pessoa foi bem criada, bem estudada, tem educação, como a pessoa falou. Só que a pessoa é má, faz coisas para te machucar, sabe? Faz as coisas para te machucar. E aí você fica assim, nossa, como uma pessoa tão educada e tudo tem coragem de falar uma coisa dessa para mim ou para o fulano, ou fazer uma coisa desse tipo, né? Então a gente vê quando a pessoa quando não está completamente buscando a orientação do Espírito Santo, que mesmo as pessoas que a gente conhece, acha que conhece, não são boas porque não tem mais o Espírito Santo na vida delas, né? Eu não sei se é isso bem que eu posso falar, pastor, tipo, o caráter que o Espírito Santo imprime em nós. Como que eu falaria isso corretamente? É isso mesmo? Isso aí é a versão em português. A versão na Bíblia diria assim: os frutos do Espírito ou a mente de Cristo.
mas é exatamente esse processo. O Espírito Santo, certo? Ele vai agir no seu psicológico, no seu, lá no íntimo, lá na essência, e ele vai pegar a imagem de Deus perfeita, que é Jesus, e vai moldar você para ser igual a Jesus. É que você fala, não tenho coragem de fazer o que essa pessoa fez. Como que essa pessoa, mãe, pai, educado, parece ser tão instruído, fala um negócio desse pra mim ou pro fulano, e aí você fica em choque e fala assim, nossa, não quero nem mais voltar. Porque você não consegue entender que a pessoa teve a coragem de falar ou fazer uma coisa desse tipo. Mas por mais que a pessoa seja instruída, é a falta do amor de Deus mesmo. Que a pessoa não tem amor pela outra pessoa, é má. E aí eu não terminei. Espera aí, é só divertido, mas deixa eu terminar como eu vou esquecer. E falando de um amigo meu da época do trabalho, que ele cresceu na igreja, mas ele quis, ele achou que o que estava acontecendo na vida dele era porque ele estava sendo limitado por ele. Não que era o amor de Deus na vida dele, né? E eu fiz um post, postei um negócio no Instagram da igreja que eu estava indo na época, anteriormente. Aí ele pegou e fez um comentário dele, parecia que estava me respondendo, né? Eu não preciso de Salvador. Né? E aí eu estava conversando com a minha líder das crianças na época, e ela falou assim, mas foi bom que você fez um post da igreja, porque incomodou ele. E tem que incomodar. Ele tem que lembrar da época dele de igreja. E eu não sei, talvez seja uma forma que o Espírito Santo possa usar para trabalhar nele no futuro, mas você vê como ele não quer ser comandado por Jesus Cristo, nem pelo Espírito Santo, e ele quer fazer as coisas ao próprio entendimento dele, porque ele acha que as coisas que ele está fazendo é o melhor para ele, e está errando, está pecando, ele está vivendo a vida do jeito dele, se afastando cada vez mais de Deus. Né? É isso. Aí fala, professor, que eles nos veem, entendeu? Só que os inimigos de Cristo, eles são inimigos de Cristo, e eles nos veem.
ela de fato são inimigos de Deus, são amigos de Deus, mas não tem nenhum pai como se proteger. Ou não fala o amor do pai, porque eles conhecem, né, que são inimigos deles e não vê. É a gente, mas não vê ele. Uma das coisas que está aqui, que a gente está lendo aqui, sobre os dons espirituais, e uma das coisas que torna tudo muito difícil, por exemplo, é que existe doença mental. Fato, existe. O problema é que muitas coisas espirituais se parecem com coisas de doença mental, e muitas doenças mentais se parecem com coisas espirituais. Então essa linha, esse limite que não é muito claro, muitas vezes faz as pessoas se enganarem, como se enganaram e tentaram tratar muitos problemas espirituais com remédios, com internação em clínicas. Então, existe um problema. E vocês podem observar naquilo que eu li aqui, olha os dons do Espírito: sabedoria, conhecimento. Teoricamente, e apenas teoricamente, você conseguiria, ter sabedoria no mundo, você conseguiria ter conhecimento no mundo, independente de Deus, tá? Mas os dons espirituais, eles trabalham com coisas muito parecidas com o que temos no mundo: dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento, capacidade de discernimento. Só que ali o texto vai falar aqui que é discernimento de espíritos. Se você tratar a ideia do espírito como algo ligado à psicologia, são discernimento de psicologias, vamos dizer assim, de psiques, de padrões de pensamento. Vai falar também que as nossas, como eu já citei aquele outro texto, que as nossas armas de luta são espirituais, não são carnais, não é com revólver, não é com espada, não é com canhão, mas é com batalha espiritual, para guerrear na mente, trazendo cativo toda a altivez, toda a arrogância, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, contra o domínio de Cristo. E é para destruir fortalezas mentais. A ideia é que a pessoa tem, por exemplo, a ideia não, é o que acontece. Às vezes a pessoa está fixada numa ideia e ela constrói um forte. Um forte é como se fosse uma cadeia invertida. Dentro daquele forte tem pessoas de bem e não pessoas condenadas pela sociedade. Então o forte é para proteger algo precioso. Então a pessoa cria uma fortaleza, um forte, e aí ela não sai daquele pensamento, ela se protege. Eu gosto desse pensamento, eu protejo ele, essa coisa, eu valorizo isso. E é difícil para você fazer a pessoa largar fora, abandonar aquela ideia errada. E a palavra de Deus fala que é para combater e para destruir essas fortalezas, porque a pessoa constrói ali toda uma proteção. E o evangelho, a espada de Deus, ela corta até as juntas e medulas, até dividir alma e espírito, para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Porque a pessoa não consegue perceber que aquele tesouro dela é podre, que aquilo lá faz mal, que aquilo é uma visão errada da vida, do mundo. Então o evangelho, ele vai como um tratamento psicológico, que você vai ali para tratar daquele, literalmente, usando essas linguagens, a pessoa, ela tem um mal na mente dela, tem um problema, e ela constrói ali em volta, uma proteção daquilo,
que é um bloqueio, então você não consegue acessar aquilo para tratar. Então você vai no analista e você vai ali, né, para chegar naquela coisa oculta, para decifrar aquele enigma, limpar aquela sujeira, organizar aquela coisa para poder você resolver o problema, né? Então você precisa chegar ali, mas às vezes tem muitas barreiras, muitos impedimentos, o negócio está muito bem guardado. E o Evangelho faz isso. É como se fosse um tratamento de Deus na alma humana, não de uma pessoa, mas num coletivo. E ele vai ali para poder mudar a mentalidade do ser humano. Só que o ser humano tem resistência, né? Ele tem rejeição, porque ele exige submissão. Engraçado, para vocês verem, não é engraçado, é triste, né? O ser humano, na sua arrogância, achando que ele é alguma coisa, ele não se sujeita a Deus, mas acaba sujeito ao diabo, porque o diabo manipula, e o ser humano não percebe que é manipulado. E o diabo, a gente conhece a atuação do diabo através da palavra sistema. O ser humano está dentro do sistema, dentro de uma rotina, certo? Ele está sendo manipulado, ele não percebe que ele é refém do sistema, certo? O sistema é diabólico e ele está ali perdido. E o Evangelho é a luz de esperança para a pessoa. O Evangelho, quando eu falo, é a palavra de Deus, é Jesus, né? Porque o Evangelho trata a essência do Evangelho, o que o Evangelho entrega é Jesus como solução, né? Então é tudo muito complexo, na verdade. Mas eu não estou nessa aula focando nos problemas do mundo, eu estou focando na igreja, que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos ser usados, nos deixar sermos dirigidos e usados por Deus em tudo na nossa vida, seja no seu casamento, seja na criação de filhos, seja no trabalho, lá quando você está trabalhando, seja no pegar o ônibus, quando você vai pegar o ônibus, quando você vai pegar o metrô, se você vai fazer uma viagem, se você vai sair de férias, se você vai visitar o seu amigo, se você vai conversar com o seu parente, em tudo você deve estar sob a influência e a direção de Deus, porque se Deus for o Senhor da sua vida de verdade, e Ele de verdade dirigir a sua vida, Ele vai te dar a melhor forma de lidar com os problemas dentro do seu casamento, com a criação dos seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos, com o seu chefe no trabalho, com a briga no trânsito, com isso, com aquilo, com as suas contas, com a sua economia, com isso, com aquilo outro. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja um tolo, seja dependente de Deus, seja humilde. Entenda, eu costumo usar um exemplo para dizer o que é ser espiritual. Imagina o surfista. O surfista é uma pessoa que pega um pedaço de madeira e sai nadando nele, deitado. Aí ele vai lá para o meio do mar. Quando vem a onda, o surfista vira no sentido da praia e ele pega a onda, ele vai com a onda. E é isso que é ser espiritual. Você não controla a onda existe e ela te carrega e você aproveita. Você usa ela como impulso para te levar para a praia. E aí você surfa na onda e você faz umas coisas bonitas ali, perigosas, mas bem bonitas, e você fica ali assim, navegando ali na onda. Isso é surfar. Você precisa ser sensível
e ver o agir de Deus, e pegar a onda e andar com Deus e ser dirigido por Deus. E você vai ali junto do Espírito, para onde o Espírito inclinar, você vai junto com o Espírito. Acompanha aquela sensação, aquela vibe ali, e você vai naquela onda. Seja sensível, seja espiritual, perceba. Deus, ele não fala como ser humano necessariamente, ele não tem que te explicar as coisas. Abre os olhos e veja o que ele está fazendo. Reconheça, a Bíblia fala, reconheça-o em todos os seus caminhos, reconheça a Deus. Tem que ter sensibilidade, e aí você vai andar junto com Deus. Irmão Luiz, quer falar alguma coisa? O interessante, e a gente percebe que vê cada dia essas coisas que foi dita aqui já. Jesus disse assim, que não dê lugar ao diabo. E às vezes, o homem às vezes não leva isso a sério. Dando lugar ao diabo, ele vai sofrer consequências. E o pastor, como o Dimas já disse aqui, falando em discernimento e sabedoria, é fonte poderosa. Fonte poderosa. O discernir e a sabedoria, a vida do homem. Eu sei mais dom também, né? Vamos supor assim. Às vezes, o homem diz assim, eu vou dar um tapa no fulano lá, porque eu posso dar. Tem força mesmo e dou a tapa. Mas antes de dar o tapa no camarada, ele não imagina a consequência que pode acontecer com ele. Né? A revolta que pode trazer para ele. Não é só dar o tapa, ou falar o que quer, ou dizer o que quer, e encerrou. Não é nada disso na caminhada do ser humano. Não é nada disso. Pior do que o tapa é a consequência que ele vai passar. Porque pode se levantar ondas perigosas por aqui em cima dele. Então, a sabedoria e o discernimento é para ele evitar de dar um tapa em alguém e viver em paz. Para eu ser um amigo do máximo, confiável, eu tenho que tratar ele com decência, respeitá-lo. Eu tenho que respeitar o máximo, né? Até mesmo algumas consequências que ele gosta, mas eu tenho, pode ser contra, mas eu tenho que tratar ele decentemente para ele e me confiar. Como é que se conquista a confiança do nosso chefe? É eu debater com ele frente a frente? Não. O nosso chefe, o meu chefe, ele me passa as ordens, e para que eu não tenha conflito com ele, eu tenho que obedecer. E é muito bom a gente discernir essas coisas. Muito bom discernir essas coisas. E tentar criar no nosso convívio de história e ser uma pessoa amigável, respeitar homem, mulher, criança, os demais, a igreja.
Tem irmão, e eu não vou falar assim, tem irmão que tem prazer em tratar o outro indecente. É falta de quê? Né? E definir e reconhecer que ele é seu irmão em Cristo. Ele não é uma toa. Eu tenho que reconhecer que o Márcio, o Moacir, Pedro, Moisés, é meu irmão em Jesus. Em Jesus. E eu preciso reconhecer isso e tratar ele decentemente, como um vaso do Senhor. Meu irmão, eu preciso tratar o meu irmão como um vaso do Senhor, para que ele seja bênção na minha vida e eu bênção na vida dele. Né? Então, são assim a razão do pastor aqui, definir as coisas. Por quê? Porque isso edifica a vida espiritual, acrescenta a vida espiritual e a gente goza de uma harmonia agradável, aonde nós passamos, onde nós vivemos. Né? Mas é necessário que eu explique novamente, definir. Eu não vou pisar no pé de mim e achar que fica por isso. Eu não vou pisar no pé de ninguém achando que realmente. Não, peraí. A palavra de Deus diz que a sabedoria é a fonte de vida. Fonte de vida para quem pratica ela. Obrigado. Eu estou pensando aqui um pouco no que eu estava vendo ontem na internet, algumas notícias a respeito do nosso mundo. Nós, como crentes, nós ficamos observando as coisas e nós ficamos tentando entender como elas se relacionam com a Bíblia. E não dá para a gente falar assim, teria que fazer isso de uma aula inteira, mas talvez numa outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é nenhuma revelação nem nada, né? Mas eu tive a impressão de que o ser humano atualmente está um pouco desligado do que está acontecendo no mundo. Eu tive a impressão de que coisas estão acontecendo, se encaixando em lugares, e que pode acontecer uma coisa muito grande daqui para frente, né? Então eu vi lá uma notícia falando que a Finlândia, ela entrou para a ONU, e aí depois eu vi que ela começou a construir um muro para separar ela da Rússia. Então assim, aquele problema que a Rússia tinha com a Ucrânia, ela está só contaminando e se espalhando e está criando uma espécie de cortina de ferro separando Europa da Rússia, vindo lá da Finlândia e descendo, né? Descendo. E aí eu comecei a olhar que existe uma luta de poder, né? Então existem rotas marítimas que os Estados Unidos têm como controlar e como fechar aquele acesso, estrangular a economia da China, e que para contornar isso a China tem acordo com outros países e tenta construir outros atalhos, outros caminhos. Então, coisas estão, né, se posicionando, e talvez tudo isso aí que aconteceu nesses 40 anos, né,
uma abertura que teve no mundo, ela está fechando. Guerra Fria de novo, no mínimo. Talvez nem uma guerra só de conversa, mas talvez até de tiro mesmo. Mas isso aí é algo complexo que a gente deixa para pensar isso depois, né? Como será que se encaixa isso? Eu acho que só assim, imaginando, não estou prevendo nada, eu estava pensando, pode-se criar uma divisão no mundo e descendo ali, ó, do norte ali, descendo até chegar lá em Israel e colocar Israel no meio da confusão, da briga entre Ocidente e Oriente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então nós estamos encerrando a aula. Eu vou passar para o irmão Eli para dar o encerramento. E obrigado pela paciência dos irmãos. Até domingo que vem.